Esses dias eu estava me lembrando de umas coisas que aconteceram comigo no passado, que basicamente o tema desse vídeo hoje é falar sobre as nossas escolhas, né? A nossa forma de ver o mundo, enxergar a realidade que a gente vive. Trabalhei numa empresa onde tinha um camarada que era muito complicado. E o pior de tudo é que o cara era um gestor, sabe? Mas assim, uma pessoa de uma extrema ignorância, de uma falta de tato para falar com as pessoas, uma postura muito arrogante, muito intimidadora, que em alguns momentos me intimidou bastante, né? E eu, né, vindo de muitas crises, muitos problemas, né, tive uma fase da vida onde eu decidi que ia ser uma pessoa amarga, uma pessoa, né, dura com as outras, né? Porque a verdade é, se você passa a vida inteira apanhando, tomando chibatada, qualquer um que se aproxima de você, você também vai querer dar chibatada, né? Mas, né, nos processos de reconstrução que tive em 2021, eu decidi que eu não queria ser igual a essas pessoas, né? E aí fiquei analisando sobre o fato a qual eu estava imerso ali, convivendo com esse tipo de pessoa, e comecei a usar essa pessoa como uma forma de meditação, né? Como uma forma de poder analisar e observar aquilo que realmente eu não gostaria de ser. E que na verdade fui em um dado momento da minha vida quando precisei me defender de muitas chibatadas. E aí eu comecei a fazer uma regressão na minha vida, analisar a cronologia do meu tempo aqui nessa terra e comparar com as outras situações que eu já havia vivido, né, em outras ocasiões, entender de fato como eu lidei na época, para até entender o meu nível de maturidade que eu tenho hoje. E eu aprendi uma coisa. Eu ainda vou falar sobre isso daqui, sobre as leis do poder, e elas realmente fazem sentido na vida da gente. Tanto na vida pessoal quanto no profissional, a gente precisa aplicar elas no nosso dia a dia. Mas voltando ao nosso protagonista, eu já tive vezes de ele me questionar sobre o meu trabalho, porque eu estava ali, porque eu não fazia isso, porque eu não fazia aquilo, sendo que eu não tinha algumas atribuições que me permitiam resolver os problemas dessa pessoa, né? Eu já tive vezes de ser intimidado na frente de outras pessoas, de situações onde as pessoas que estavam presentes virem me questionar o que tinha acontecido, por que a pessoa me tratava assim, né? A primeira das coisas que eu observo, tem um ditado que diz que todo prego que se destaca é martelado. Mas isso vai depender de onde você estiver, né? De que posição você tiver também. Aonde você chegar, onde as pessoas implicarem com você, onde as pessoas ficarem te intimidando, aonde as pessoas sempre observarem você como uma ameaça, é porque realmente você é. É porque você se destaca. Você é uma pessoa que tem potencial. É aquele velho ditado da natureza, né? Dois alfas não convivem no mesmo lugar. Isso daí você pode observar na natureza, sempre foi assim e sempre vai ser. Dois elementos alfa não ficam no mesmo lugar. Um deles tem que sair. E na relação com as pessoas é da mesma forma. Então, independente de onde você estiver, sempre que você chegar num lugar, em algum ambiente, seja no trabalho, seja na convivência com as pessoas, no ciclo de amizades, aquele que sempre te transformar num alvo é porque você é uma ameaça para ele. E aí é onde você tem que usar, né, a arte da guerra para isso, né, cara? Manipular o seu inimigo, né, de uma forma positiva, né? Transformar isso em uma arma para você se defender. Porque o melhor atacante não é aquele que ataca, não é aquele que aponta as armas. É aquele que sabe se defender.
É aquele que sabe onde manejar as coisas no lugar certo, né? Levando para um lado espiritual, eu enxergo que pessoas assim são pessoas incapazes de conviver em sociedade, são pessoas incapazes até de conviver consigo mesmas, né? O que me faz é entender que essas pessoas são tão vazias por dentro que elas têm que estar o tempo todo apontando os seus defeitos nas outras pessoas. Essa é a verdade. A tendência dos fracassados é sempre mostrar as falhas dos outros. Pode observar isso. Aonde você for, aonde você estiver, comece a observar isso. Aqueles que ficam mostrando as suas fraquezas são justamente as pessoas mais fracas que existem, são as pessoas que apontam justamente as fraquezas que ela possui nos outros, para que elas possam mostrar que elas têm a dominância, coisa que na verdade não é. Qual que é a melhor forma de lidar com isso? É jogar com essas pessoas. Eu jogo de uma forma bem positiva, né? Eu tenho um lema na minha vida que é assim: pessoas que te causam problemas, pessoas que sempre estão te atrapalhando, você tem que desejar que elas sejam muito felizes, que elas alcancem tudo que elas querem, até mesmo se você puder permitir isso, permita. Que elas sejam felizes, alcancem o que elas querem, sabe para quê? Para que elas desapareçam da sua vida. Pessoas felizes, pessoas realizadas, elas não vêm perturbar a sua vida. Somente os fracassados, aqueles egoístas que são assim, os ambiciosos. Quando eles não alcançam o que eles querem, eles tentam atacar as outras pessoas para descarregar toda a frustração que eles têm. E no meu convívio com essa pessoa no trabalho foi desse tipo. Eu comecei a observar que a pessoa nada mais era uma pessoa vazia. Uma pessoa que eu comecei a observar que não tinha amigos. Comecei a observar que as pessoas que conversavam com ela era só por obrigação, porque essa pessoa ela tinha um cargo de gestão, então elas, né, só conversavam com esse camarada porque era uma obrigação, né? Não era porque a pessoa tinha admiração em falar com ela, né? E na convivência com as pessoas eu tenho um outro lema que é assim: aonde eu chego eu procuro formar aliados, né? Eu procuro formar alianças com as pessoas, porque não tem nada pior do que você chegar num lugar onde você não conhece, num ambiente novo, e você já chegar causando intrigas, causando problemas. Isso não é bom, porque isso vai te tornar uma pessoa isolada. Vai chegar um momento que as pessoas não vão querer estar perto de você. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de entender a vida delas, até porque isso é uma terapia para mim. Eu consigo analisar meu contexto de vida, como é a minha vida, me coloco no lugar da pessoa para entender como eu lidaria com aquilo. E se você fizer isso todos os dias, você vai ver o quanto você vai aprender. Você vai aprender muitas coisas. Você não precisa necessariamente de um terapeuta, de um psicólogo, de um psicanalista. Você só precisa usar a sua cabeça, deixar o seu subconsciente trabalhar e você começar a aprender com o meio onde você vive, né? E eu tive alguma dessas situações onde essa pessoa me intimidou diante de outras pessoas que trabalhavam com a gente. E em nenhum momento, nas acusações que ele fez contra mim, eu abaixei para ele. Por que que eu não fiz isso? Porque se eu fizer isso, automaticamente eu tô cedendo terreno para essa pessoa. E sempre ela vai fazer isso. Sempre. Se você tiver num problema assim, de crise com outra pessoa ou com outras pessoas, o que você não pode fazer é abaixar. Claro, de uma forma positiva, de uma forma coerente. A pessoa pode te atacar, mas você pode atacá-la de formas positivas. Se a pessoa está te acusando de alguma coisa, você simplesmente vai negar aquilo que você está sendo acusado, né? Até o fim. E assim eu fiz, né? Fui intimidado por essa pessoa no ambiente de trabalho, que me coagia, que tentava me manipular, né? E aí, passado 20 minutos naquela discussão, a pessoa que estava próxima de mim, que viu tudo aquilo, veio conversar comigo. E olha as palavras que eu ouvi: nossa, mas esse cara é estúpido, hein? Eu falei: às vezes as pessoas elas oferecem aquilo que elas têm, né? Eu desejo que a pessoa seja muito feliz, bem longe de mim. E aí passou-se um tempo, eu saí de férias e refletindo sobre a minha vida, em vez de pensar coisas ruins, de pensar
desejar coisas, né, que não fariam bem, o que eu decidi fazer? Decidi profetizar na vida da pessoa que ela fosse muito feliz. E as palavras foram essas: que ela, né, encontre um emprego muito melhor do que esse aqui, que ela seja muito feliz, muito bem recompensada e que ela siga o caminho dela. E isso foi uma bênção na minha vida, porque assim que eu retornei de férias, que eu voltei para o meu trabalho, a pessoa não estava mais lá. A pessoa havia saído da empresa e foi viver a vida dela. Olha que coisa maravilhosa, gente. Eu não precisei fazer nada de ruim para ninguém. Eu só profetizei as coisas boas. Pessoas assim, você tem que desejar que elas sejam muito felizes. Desejar que elas sejam felizes eternamente para que elas se vão e elas não venham perturbar a sua vida. Pessoas felizes, realizadas, elas não perturbam a sua vida. Elas não têm tempo para isso, porque elas ficam tão maravilhadas com aquilo que elas esquecem até dos problemas que ela mesma causou. Então, pessoal, no dia a dia, faça isso. Comece a estudar o ambiente onde você vive, a forma como as pessoas lidam com você, como elas te tratam. A pessoa, você fala bom dia, não te responde? Simples, na próxima não responda. Não fique guardando mágoas para você. Isso não vai te trazer nada de bom, né? O mundo, o universo, nada mais é que um complexo energético de energias que fluem, que vão e que vêm. Se você fica desejando coisas ruins para os outros, coisas ruins também vão acontecer para você. É igual o reflexo da luz, o reflexo do som. Se você estiver diante de uma parede e gritar bem alto, esse som que você profetizou, ele vai voltar para você. Da mesma forma é a luz. Se você acender uma lanterna de frente com um objeto reflexivo, prateado, um espelho, por exemplo, essa luz vai voltar para você. Felicidade consiste em a gente escolher a forma como a gente quer ser feliz. E eu decidi que a minha vida vai ser assim. E tem sido maravilhosa, tenho vivido dias muito bons. Eu acho que eu consegui mais uma vez me reencontrar comigo mesmo nessa vida. Sou muito feliz assim. Porque às vezes quando a gente tem algum problema, não tem coisa melhor do que você poder, né, conversar com alguém e mostrar o seu problema para outra pessoa, para que ela possa também, na visão dela, te mostrar coisas que você não observa. Eu ainda vou falar mais sobre isso daqui, né? Na vida da gente, a gente tem que ter alguém para que a gente possa ter como um mentor na vida da gente, para ajudar a gente nessa construção, né? Nessa evolução pessoal.